Galera, vocês acreditam que o episódio de One Punch Man foi praticamente 90% filler? Isso mesmo que você ouviu. A luta contra Phoenix Man foi totalmente diferente do mangá. E quando eu digo totalmente, é totalmente mesmo. Teve plano espiritual, background filosófico profundo, até o Saitama participou da fight no mangá. Prepara o coração porque hoje eu vou te mostrar tudo o que foi mudado. E aí, Nakama? Tivemos mais um episódio de One Punch Man. Mas será que posso chamar de One Punch Man mesmo? Porque o que rolou na tela foi praticamente outro anime. Olha, não vou mentir, não foi ruim comparado ao resto da season. Visualmente impressionante, mas foi 90% diferente do mangá original. E isso não é exagero, galera, é literalmente outra história. Bora destrinchar essa loucura toda, porque tem muita coisa pra falar aqui. Phoenix Man reencarna e já volta apavorando o coitado do Child Emperor, que tá completamente perdido. Como assim um cara virou monstro só por usar fantasia e ainda ressuscitou? Tem uma cena hilária onde Phoenix Man se acha a última bolacha do pacote, falando que é o ser mais poderoso que já existiu, sendo que ele literalmente viu o Orochi antes. Mas né, autoestima é tudo, galera. E tem um detalhe louco aqui. Quando Child Emperor chama o Brave Giant, um segundo depois o robô já chega montado. Parece que as peças estavam ali do lado na sacolinha, né? Mas no mangá, 2 páginas inteiras mostrando as peças atravessando o chão, causando um terremoto, matando monstros no caminho. É o tipo de detalhe que faz diferença. Sabe aquelas mudanças que parecem pequenas, mas fazem toda a diferença? Então, quando o Brave Giant chuta Phoenix Man para outra sala, no mangá ele passa o sabre Visor na parede antes de entrar. Sabe aquela coisa do personagem ser tão sinistro que você vê ele chegando aos poucos? Se você mostra tudo de uma vez, mata a apresentação, mata o build-up. E olha, isso importa? Nesse caso específico, não muito, mas o mangá se importa com esses detalhes. E sabe por quê? Porque se o Saitama mal aparece, os outros personagens precisam ter presença, precisam ter peso narrativo, senão qual o sentido? Aliás, comenta aí embaixo, vocês ligam para os outros personagens além de Saitama e Garou? Porque eu sinto que muita gente ignora completamente o resto do elenco, e parte da culpa é do anime mesmo, porque a própria produção não dá a devida importância para esses heróis classe S incríveis que o mangá construiu tão bem. Você pode estar pensando, mas é só uma mudança bobinha, não muda nada. Será mesmo? Então se liga. Antes da porrada começar, Child Emperor pega o Wagamama e coloca na mochila do Gundam, e isso faz todo sentido. Imagina deixar o refém sozinho com um guarda-chuva enquanto tem monstro pra todo lado. Tudo bem que o moleque é chato pra caramba, mas é sacanagem também, né? Outra coisa, Child Emperor comenta que o verdadeiro motivo de não ter usado o Brave Giant antes era para deixar ele novinho em folha para o confronto com o Orochi. Não valia a pena gastar combustível e arranhar a lataria à toa. Mas agora vem a diferença mais maluca que eu já vi na vida. No mangá, antes de atacar, Phoenix Man leva a alma do Child Emperor para o plano espiritual. Isso mesmo, ele chama de Espaço Fênix, um plano que existe dentro da fantasia dele. Olha a cara de pânico do Child Emperor aparecendo do nada num campo aberto, sem robô, sem proteção, sem nada, totalmente vulnerável. Phoenix Man explica que conectou os espíritos dos dois, e aqui vem o mais maneiro. Ele fala que desde o começo do mundo, fantasias têm o poder de adornar o corpo para invocar deuses ou espíritos. Essa seria a origem verdadeira das fantasias. Isso levaria para o plano espiritual. Ou seja, galera, essa luta tem um background filosófico completamente diferente do que vimos no anime. Por isso que Phoenix Man fala da Fênix como se fosse uma entidade separada dele, porque ela é. A Fênix é tipo uma biju pro Phoenix Man, entende? Tipo as bijus de Naruto, a Kurama, a Shukaku. Phoenix Man tem literalmente o espírito da Fênix dentro dele de tanto usar a fantasia. Se a pessoa se empenha muito em usar uma fantasia, aquele espírito se funde com ela. Por isso, no mangá, Phoenix Man fala pro Child manter a fantasia de robô de prontidão, porque isso é realmente importante estrategicamente. Aí, Phoenix Man tenta recrutar o Child pro lado dele. Fala que o garoto é quem tem mais escuridão dentro de si, entre todos os heróis. E olha, tem heróis mais sinistros sim, tipo o Flash, que é literalmente um assassino. Mas aqui vem a bomba. Phoenix Man propõe uma nova organização, algo além de heróis e monstros, sem intriga, sem medo, sem nada de ruim entre os membros. E sabe o que acontece? Child Emperor fica pensativo por um minuto. Lembra que ele deixou o Genos e o Bang de fora da operação? Porque o Metal Knight falou que ele não podia confiar em ninguém. E aqui chegamos num ponto crítico. Child Emperor começou o processo de virar monstro. A nova forma dele seria uma versão monstro do Brave Giant. Ele estava realmente considerando a proposta. Mas nessa hora, Child consegue revidar e o robozão aparece de volta. Até tem uma cena engraçada onde Phoenix fala que se Child não gostou do nome Brave Giant Man, ele podia mudar sem problema.
O cara tá literalmente fora da realidade. Eles voltam pro mundo normal e a porradaria começa. Tem um momento genial onde Phoenix Man puxa uma corda gigante e o robô começa a pular corda pra fazer uma barreira. Cara, isso foi sensacional no mangá. A treta fica insana. Eles saem voando, destruindo tudo pelo caminho. Phoenix Man apela pro emocional, perguntando se Child realmente quer perder um comandante confiável como ele. E isso é absurdo, né? Porque desde que conectaram os espíritos, Phoenix Man realmente acha que eles têm uma ligação. Claro que Child manda ele calar a boca e mete um murro, mas Phoenix ativa poder de fogo com 10.000 graus e começa a torrar a mão do Child. E olha que detalhe importante. O robô tá ligado nos neurônios do Child Emperor. São como um só. Ele sente a dor do robô. Child ativa o máximo poder e soca Phoenix Man em direção ao chão, para diminuir a temperatura dele na água. Faz um rombo quilométrico. Mas aqui vem a porrada mental, galera. Child Emperor fica pensativo se realmente considerou a proposta de Phoenix Man. Porque por mais que não queira se juntar com o vilão, ele percebeu algo importante. Mesmo com todo o esforço dele, nunca ninguém falou com o mesmo respeito que Phoenix Man demonstrou. Mesmo sendo vilão, Phoenix Man reconheceu genuinamente a força de Child de um jeito que ele nunca tinha sido reconhecido antes. Isso mexeu com o ego dele. Tocou fundo. Eles passam pelo lago onde Flash lutou. Atravessam tudo e Saitama acaba sendo levado pela correnteza também. E aqui, meus amigos, a coisa muda mais ainda. Porque o Saitama participa da luta. Ele consegue entrar no plano espiritual do Phoenix Man com um soco. O Saitama literalmente soca e entra naquela dimensão, porque sim, ele é o Saitama e dane-se. E aí, ele dá um sermão no cara por estar falando coisas horríveis para uma criança. Phoenix Man passou várias informações sinistras da Associação dos Heróis pro Child. Não dá para saber se era verdade ou não, mas o fato é que Saitama ajudou bastante o Child a vencer. Depois tem um momento com os ninjas que lutaram com o Flash, e Phoenix Man vira um homenzinho pintinho, igual no anime. Mas tem outra diferença grande com o Zombie Man também. Lembra que no final do episódio ele liga pro Child? No mangá, ele liga para falar que o palpite do Child estava certo. Os monstros fizeram sim engenharia reversa no robô do Metal Knight. Zombie Man elogia ele. Fala que mesmo sendo criança, é muito cabeça. Quando acabar a missão, vai pagar um milkshake pra ele. E cara, Child Emperor até chora nessa hora, porque finalmente veio o reconhecimento e a amizade que ele tanto queria. Olha, não vou mentir, eu gostei do anime de verdade. Achei a luta legal, mudaram, mas deram uma justificativa razoável com aquele lance de procurar o Flash. E rolou aquele Kamehameha que atravessou o teto. Foi irado pra caramba, foi bem pensado, foi legal. Só que foi totalmente diferente, não tenho o que discutir. Querendo ou não, Child Emperor tem um arco dramático muito mais profundo do que estamos acostumados, e o próprio Phoenix Man tem uma profundidade bem maior também. Ele virou um dos vilões mais importantes até agora, pela força, pelo negócio do Plano Fênix, por todo esse lance de querer mudar o mundo através de uma organização, além de heróis e monstros. Você deve estar se perguntando, por que mudaram tanto no anime? E cara, eu tenho uma teoria que vai te chocar. O TikTok mudou a forma como o anime é produzido. Parece loucura, né? Mas o CEO do estúdio Pierrot, mesmo que fez Naruto, Bleach e vários outros, comentou isso. Por causa do TikTok, o jeito que editam o anime mudou completamente. A edição é toda picotada com 1000 cortes para ser o mais rápido possível. Por quê? Porque ninguém presta atenção direito nas coisas mais. Você está assistindo um episódio e já quer voltar para o TikTok para ver outra coisa. Se a cena é um pouquinho mais lenta, a pessoa fica entediada, pega o celular e já era. Se ela já não estava com o celular desde o começo, né? É uma longa história, mas infelizmente é o que anda acontecendo agora. Por isso acho que não queriam que essa luta fosse igual ao mangá, porque teria que durar uns 2 episódios. Tinha que ser o mais frenético possível, cortar tudo que fosse lento ou filosófico. É triste, mas é a realidade da indústria hoje. Então agora vocês estão por dentro de tudo que realmente rolou, a versão completa, com todo o peso dramático e filosófico que o mangá trouxe. E aí, o que acharam dessas mudanças radicais? Preferem a versão mais rápida do anime ou a versão mais profunda do mangá?
Acham que perdemos muito cortando o plano espiritual? E essa parada do TikTok mudando a indústria, concordam ou discordam? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Se curtiu essa análise aprofundada mostrando todas as diferenças, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O mais importante é você engajando, comentando, fazendo parte dessa comunidade que não para de crescer. Valeu de coração por tudo, galera! Vocês são feras demais! Até o próximo vídeo!